Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Make Sincerona. Por aqui eu divido com vocês dicas para acelerar a sua maquiagem. Como assim acelerar? Isso mesmo, para você acertar mais e errar menos. Para você que é uma mulher muito ocupada, para você que é empreendedora, para você que precisa gravar os seus vídeos com o seu conteúdo, você está no lugar certo. Por aqui eu vou te ensinar a se maquiar com mais velocidade e mais qualidade, ou seja, mais rápido e mais bonito. Eu sou a Tami Gasperin e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre corretivos coloridos, sobre olheiras, sobre manchas. Então, separei uns bonitinhos aqui pra gente conversar. Tem corretivo cor de pele também pra gente conversar um pouquinho, que é importante. E tem os corretores, que são os corretivos coloridos. Nós vamos hoje abordar principalmente cobertura de manchas e cobertura de olheiras. Quem que não tem olheira? Me fala, são poucas as mulheres, poucas as pessoas que não têm olheira. Normalmente quando eu chego para atender alguém ou quando eu tô dando aula de automaquiagem, uma das reclamações ou um dos pedidos que eu mais recebo é sempre: cobre a minha olheira ou me ensina a cobrir a minha olheira, por favor. Então, se você está cansada de aplicar corretivos e não ter sucesso, ou seja, do corretivo não dar o seu melhor, você está no lugar certo, porque eu vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre correção de manchas e de olheiras. Eu postei hoje mais cedo no meu Instagram, @maquiagem para vídeos, quem tá me assistindo no YouTube ou no Facebook, o Instagram é @maquiagem para vídeos. Eu postei uma foto de um círculo cromático, deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Eu postei essa foto aqui lindona, ó, de um círculo cromático, mas pode ser assim também. E a gente vai conversar hoje sobre a composição das cores, sobre o que é importante tu entender, o que tu, que só se maquia, que não é maquiadora profissional, precisa entender para você conseguir se maquiar melhor e ainda acertar mais, acertar de primeira. Eu sei que olheira é uma das coisas que mais incomodam as mulheres num geral. Então, a gente vai tocar bastante no ponto hoje de olheira. E a primeira coisa que a gente precisa conversar é sobre qual é o tipo de mancha que a gente vai conversar hoje. Basicamente, nós vamos conversar sobre dois tipos de manchas, que são as manchas mais escuras do que o nosso tom de pele, que podem ser as nossas olheiras, que sempre são mais escuras, olha que bonito, estou com bastante olheira, e pode ser também, por exemplo, um melasma ou algum outro tipo de mancha, mas o mais normal, né, da gente ter são os melasmas. Essa pigmentação que a gente tem na nossa pele causado, então, pelo melasma ou por olheiras, pode sim ser muito bem disfarçado com maquiagem. Só que nós temos algumas teorias muito erradas por aí rodando. Uma delas que eu já quero quebrar assim de início na aula de hoje é que corretivo amarelo serve para olheiras. Então eu já quero aqui de primeira deixar para você a explicação de que não funciona para olheiras. Corretivo amarelo não é o nosso melhor amigo para olheiras. E vocês vão entender por quê quando eu explicar bem certinho a composição das cores, e não é difícil de entender, vocês vão entender por que o corretivo amarelo não dá certo nas olheiras. Quem aqui acreditava ou já ouviu falar que corretivo amarelo funciona para olheiras arroxeadas? Me fala aqui se alguém já ouviu falar isso, ou se acreditava, ou se ainda usa, tá tudo bem, mas eu quero te mostrar uma maneira ainda melhor. E aproveitando, não esquece de mandar essa live para as tuas amigas. Manda no aviãozinho, que é esse aqui, ó, para você compartilhar a sua live, a minha live, na verdade, mas é a nossa aula, né? Compartilhar para que mais mulheres venham aqui assistir esses pequenos, grandes detalhes que fazem toda a diferença de, por exemplo, amarelo não funciona para olheiras. E você vai descobrir por que hoje, e eu vou te ensinar a maneira certa, que é uma maneira muito mais fácil.
Vamos começando por aqui então com o conteúdo mesmo. Essas manchas que eu tô falando pra vocês que nós vamos conversar hoje, que são as olheiras ou o melasma, são manchas mais escuras que a nossa pele, são áreas que ficam hiperpigmentadas. Aí os motivos são diversos, né, gente? Não vou entrar aqui tanto na composição das manchas ou na origem das manchas. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que essas manchas, elas têm uma característica em comum. Que característica que é essa? As olheiras ou o melasma são manchas sempre frias. O que é uma mancha fria? Não é frio de temperatura. Quando você encosta na olheira, não quer dizer que a olheira está gelada, não é isso. A temperatura da cor é uma cor fria. E tem uma explicação fisiológica para isso, não vou entrar muito aqui porque não tem necessidade, mas é por causa do tipo de circulação sanguínea ali daquele local, isso falando em olheiras. E melasma é por um excesso de melanina mesmo. Mas eu nunca vi um melasma muito quente, muito avermelhado, muito alaranjado. As manchas de melasma, elas são sempre mais escuras que a nossa pele e mais esfriadas. Quando a gente coloca frio e quente, é bom a gente ter um comparativo e eu vou mostrar pra vocês agora pra vocês entenderem mais ainda. Vai que alguém tenha dúvida aqui em frio e quente, porque eu sei que é um termo, é uma nomenclatura um pouquinho estranha, porque quando a gente fala em frio e calor, a gente pensa em o quê? Fogo e gelo. E na maquiagem ou na colorimetria, não é bem assim. Pra gente entender, não é muito difícil. Olha só, quando eu coloco uma cor do lado da outra, nós temos aqui o azul e o amarelo, que são duas cores primárias. Qual dessas duas cores passa uma sensação de frio para vocês, comparando entre as duas? Deixa eu ver o que a Darly falou. Eu nunca consigo esconder minhas olheiras, elas são arroxeadas. Darly, fica aqui comigo então, que eu tenho certeza que você vai entender hoje, que você vai encontrar a solução certa para ti. Quando eu tenho essas duas cores, então, o azul, ele é a cor mais fria. Ela é a cor que quando eu olho, eu penso que me dá uma sensação de frieza. E o amarelo, nesse caso, uma sensação de calor. Isso tem uma explicação também bem grande. Quando o céu ele tá ensolarado, nós temos a sensação de mais calor mesmo estando um dia frio. Quando o sol está mais nublado, que ele está mais acinzentado e tem, né, um azulado ali junto, nós temos a sensação de dias mais frios. Sabendo então que as cores frias, elas compõem as nossas manchas, que são as olheiras e os melasmas, nós precisamos combater essas manchas usando cores quentes. E aí tu vai me dizer, ué, Tami, mas o amarelo então não é uma cor quente? Então por que o amarelo não vai dar certo? Tu já vai entender por quê. Nesse caso, gente, a gente precisa só entrar um pouquinho no círculo cromático para vocês entenderem. Vamos entrar de novo aqui no nosso círculo cromático para vocês entenderem. Essas três cores aqui no meio, elas são as nossas cores primárias. Todas as outras cores que nós temos na natureza, elas são compostas por misturas entre as três cores primárias. Dessas três cores primárias, agora eu não vou usar o celular para facilitar, eu vou usar assim, ó, que não reflete, né? Das cores primárias, dessas três cores primárias aqui, a cor fria, a cor mais fria é o azul. Então a gente já descarta o azul. Sobrou o amarelo e o vermelho. Quando a gente compara o amarelo com o vermelho, esquecendo o azul, dessas duas cores, o vermelho ele é mais quente do que o amarelo. Então o vermelho ele ganha, ele se sobrepõe, ele é um pigmento mais forte, mais aceso do que o amarelo. Tanto que, se eu fizer misturas com os dois, eu tenho que sempre colocar muito mais amarelo do que vermelho na mistura, por exemplo, para chegar num laranja. Então isso comprova que o vermelho é uma cor muito forte. Dessas duas cores aqui, então, se eu comparar entre elas, o vermelho é quente e o amarelo passa a ser frio. Ou não tão quente, para não confundir a cabeça de vocês também. Beleza? Então, se a minha olheira é arroxeada ou amarronzada, ou o meu melasma também é de uma cor fria, e eu preciso devolver calor para ele, com a colorimetria, querendo usar os corretivos coloridos, ó, que são os corretores, eu sempre vou optar pelo vermelho.
Porque o vermelho tem muito mais força do que o amarelo. Daqui a pouco eu volto pro amarelo para contar mais uma coisa para vocês, mas vamos falar do vermelho agora. O corretivo vermelho, ele é um corretivo que, para começar, vocês nem encontram por aí facilmente no mercado. E sabe por que tu não encontra corretivo vermelho facilmente por aí? Porque é muito difícil de trabalhar com corretivo vermelho. Vocês imaginam eu pegar um corretivo vermelho e colocar aqui na minha olheira? Vai funcionar, ele vai tapar realmente a minha olheira, vai cobrir. Só que como é que eu vou cobrir o vermelho depois? Se o vermelho ele é muito mais escuro do que o meu tom de pele. Então olha só, o corretivo vermelho puro, assim, dessa cor, ele daria certo para pessoas de pele muito escura, de pele negra retinta. E olhe lá. Mas ok, ele daria certo então só para quem tem a pele tão escura que depois que você colocar o vermelho, quando você colocar a cor da pele por cima, você vai conseguir cobrir o vermelho, que não é o caso, então, da maioria da população. As pessoas de pele tão escura assim são uma minoria, pelo menos aqui no Brasil. Vamos pensar o seguinte, se eu tenho que usar, se a Tami tá aqui dizendo que a gente tem que usar o corretivo vermelho para manchas, só que ele não funciona para peles mais claras, ele funciona apenas para pele negra muito escura, o que eu faço então? Nós precisamos clarear o corretivo vermelho. E para a gente clarear o vermelho, nós temos duas opções. A gente pode adicionar branco, e quando a gente adiciona branco no vermelho, a gente acaba com que tom? Rosa. Vou mostrar aqui para vocês no outro círculo cromático. Olha só. Esse círculo cromático aqui, o centro dele é a luminosidade. Então, a cor pura de vermelho está aqui e quando a gente vai adicionando branco, ele vai clareando. E claro que na tela aqui para vocês é difícil mostrar cores, porque depende da percepção, depende da tela de vocês, como é que a tela de vocês aí tá chegando, ou do computador para quem tá me assistindo depois, ou do celular para quem tá me assistindo aqui ao vivo. Mas o que eu quero dizer? Que o vermelho, quando a gente vai colocando branco, ele vai ficando rosa. Isso é fato, né? Todo mundo sabe que vermelho mais branco é rosa. Isso aqui é conteúdo lá da nossa pré-escola. Quem aqui não brincou com tinta guache, com tinta têmpera, lá na escola? Beleza. Então, se uma das maneiras se uma das maneiras é clarear o corretivo vermelho com o branco para chegar num corretivo mais claro que seria o rosa, beleza, então a gente pode dizer que o corretivo rosa vai funcionar para todo mundo. Não é bem assim. Nós temos mais um segredinho e na verdade é uma ajuda bem grande. Tem outra maneira de clarear o vermelho. Quando a gente clareia o vermelho usando amarelo, a gente consegue uma tonalidade de laranja. Se eu colocar só um pouquinho de amarelo, ele vai ficar um laranja escuro. Se eu colocar bastante, ele vai ficar médio. Se eu colocar um muito, ele vai ficar um laranja bem claro. Se eu colocar um pouquinho de branco junto, vai ficar um salmão. Então eu consigo trazer calor para minha olheira ou para o meu melasma usando os corretivos ou rosados ou alaranjados. Então, a parte de teoria de hoje é mais ou menos isso. Foi assim, uma leve introdução à colorimetria, é mais ou menos isso que quem precisa apenas se maquiar, quem não é maquiador precisa saber só até aí e já tá ótimo, já ajuda demais. Porque a partir de agora, você vai conseguir escolher o seu corretivo sem errar. Vai facilitar demais a tua vida. Beleza? Todo mundo entendeu por que o amarelo não funciona? Se alguém não entendeu por que o corretivo amarelo não funciona, me fala aqui que eu vou te explicar de novo, porque eu sei que colorimetria dá um nó na cabeça. Mas eu tenho mais uma coisa sobre o amarelo para falar com vocês, né? Que eu comentei. E para isso eu vou usar o círculo cromático de novo. Vocês já devem ter ouvido falar que o corretivo amarelo ele funciona para olheiras roxas, olheiras arroxeadas. E muita gente tem olheira arroxeada. A minha olheira, dependendo do dia, ela tá mais arroxeada sim, mas eu diria que ela é uma cor feia, ela é uma cor estranha, ela é uma cor bem esfriada, como todas as olheiras, mas eu não diria que ela é roxa não, tem olheiras bem mais roxas que a minha.
Por que existe essa teoria de que o corretivo amarelo, ele funciona na olheira roxa? Vou te falar por quê. Na teoria das cores, as cores complementares, elas se neutralizam quando misturadas. Então, o amarelo, ele vai neutralizar o roxo, porque eles estão opostos aqui no círculo cromático. Assim como o vermelho vai neutralizar o verde e por aí vai. O laranja vai neutralizar o azul e por aí vai. Então, só para trazer mais um pouquinho de teoria aqui para vocês entenderem da onde saiu essa história de que o corretivo amarelo funciona para olheiras arroxeadas. E sim, gente, no papel funciona. Se eu tiver um roxo e eu misturar um amarelo nele, eu vou conseguir sim neutralizar um pouco. Só que o problema é que maquiagem, gente, não é papel. A gente não tá maquiando um papel, a gente tá maquiando uma pele. E pele é um ser vivo, então ela se comporta diferente do que na teoria das cores. A teoria das cores voltada para maquiagem é diferente do que a teoria das cores voltada para arquitetura, artes, enfim, para qualquer outra área a não ser... Peraí que eu me enrolei aqui no fio. Tava puxando aqui o meu microfone. Então, a teoria das cores, ela se comporta na maquiagem de uma maneira diferente de qualquer outra área. Jana tá falando que a minha, se eu não dormir direito, fica roxada. A tua olheira fica roxa e de muita gente. Mas de todo mundo, a olheira fica sempre de uma cor fria. Por isso que a gente tem que trazer calor pra ela. Bom, então chegamos à conclusão aqui que o corretivo laranja ou o corretivo rosado, tem um corretivo rosado aqui, ó, ele é bem clarinho. Os corretivos mais rosados ou os corretivos laranjas são os corretivos que vão funcionar, então, para todo mundo, a não ser para pele tão escura assim que precisa do vermelho. Agora, olha só, deixa eu largar tudo aqui, que vai ficar mais fácil. Eu posso falar de corretivo laranja escuro, laranja médio, laranja claro e por aí vai. E eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Essas paletinhas aqui de corretivos da MAC, essa daqui é a de pele negra e essa daqui é a de pele morena escura, vamos dizer assim. Ainda tem uma mais escura, tá? A mais escura tem vermelho, eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Só que elas são uma escola pra gente. Por quê? Se a de pele negra tem um laranja e a de pele morena também tem um laranja, vocês estão vendo como esse laranja aqui, ele tem mais vermelho na composição do que esse? Esse laranja aqui é mais forte do que esse. Ele tem mais pigmento vermelho. E quando essas paletinhas aqui, elas vão clareando o tom, essa aqui é para uma pele média e essa aqui é para uma pele bem clara. Essa aqui é um salmão e esse é um rosado bem claro. Então aqui a gente tem o exemplo do que funciona para as peles. Se você tem essas manchas escuras, então, na sua pele, e você tem a pele morena escura, você vai usar um laranja bem aceso. Se você tem a pele morena clara, você vai usar um laranja um pouco mais claro. Se você tem a pele clara, você pode usar um corretivo rosado, mas não tão clarinho, ou salmão, ou um laranja bem clarinho também vai funcionar. E se você tem a pele super clara, você vai usar o corretivo rosinha. Beleza, gente? Me falem aí se deu pra entender. Mandem um coraçãozinho, um like, diz aí se entendeu até agora, ou se ficou muito confuso, porque aqui eu tô falando muito mais de teoria do que de prática. Só que agora a gente vai pra prática porque vocês vão entender que eu vou aplicar em mim o corretivo. E vocês vão entender como que se aplica então o corretor. Corretor é o nome técnico para os corretivos coloridos. Não tá errado falar corretivo colorido, mas eu quero que vocês entendam que quando eu falar corretor, eu estou falando o quê? Dos corretivos assim, ó, coloridos. Ana mandou uma carinha aqui que eu acho que deu pra entender então. Pele morena clara, você pode repetir? Sim, pele morena clara vai usar um laranja não tão escuro, um laranja médio. Beleza? Aí, tu vai me pedir assim, mas Tami,
Não tem para vender facilmente corretivos coloridos como eu estou falando por aí. E realmente, vocês têm razão, não tem. Se você for numa loja hoje, por exemplo, vou dar exemplos de lojas aqui que vocês vão saber. Sephora, MAC, Quem Disse Berenice, Vult, Boticário, que loja mais de maquiagem pode ter? De lojas de marcas de maquiagem, né? Mas se vocês forem em qualquer uma dessas lojas, essas marcas elas não têm, tirando a MAC, tá? A MAC tem. Tirando a MAC, nessas lojas vocês não vão encontrar um corretivo laranja bem aceso, um corretivo laranja médio, um corretivo laranja mais claro, um corretivo salmão e um corretivo rosado. Vocês não vão encontrar. Por que não? Talvez não é tão vendido assim, então as marcas elas não investem tanto. Mas quem é maquiador sabe que na parte profissional dos produtos a gente encontra sim. Então, para automaquiagem, o que vai funcionar para ti? Você pode comprar qualquer corretivo laranja. E eu vou trazer aqui hoje 2 exemplos para vocês de corretivos laranjas que são facilmente encontrados. O primeiro é o corretivo da Bruna Tavares, na cor laranja. E o segundo é o corretivo da Quem Disse Berenice, também na cor laranja. Vocês estão vendo que esse é bem mais aceso do que esse. Só que aí, eles não vão funcionar para todo mundo. Você vai ter que fazer misturas. Aí entra a jogada que facilita muito a vida de vocês. Se vocês têm um corretivo laranja, do tom que for, e vocês precisam clarear ele, vocês vão conseguir misturando com o corretivo cor da tua pele que tu já usa. Só que você vai ter que acertar a medida, a dosagem. Então você vai ter que fazer alguns testes. Só que uma vez testando e acertando, beleza, você já vai ter a receita que vai funcionar para você. E mesmo que você me fale, Tami, a minha pele é morena e a minha olheira é roxa, eu não vou conseguir te dizer, usa 10% desse e 90% desse, ou qual vai ser aí, tanto faz a mistura. Eu não vou conseguir te passar isso, porque você vai ter que testar na pele. E é isso que eu vou fazer com vocês agora. Tem mais uma coisa importante para falar para vocês antes da gente entrar aqui na prática, mas é bem rapidinho, tá? Ana maravilhosa! Olha só. Mas aí como é que você vai escolher se o teu corretivo vai ser rosado ou se o teu corretivo vai ser laranja? Basicamente, quem tem a pele com o fundo de pele, o subtom rosado, vai funcionar melhor o corretivo rosado. E quem tem a pele mais amarelada, o subtom de pele então é mais amarelo, vai funcionar sim o corretivo laranja, porque o laranja tem mais amarelo, então vai combinar mais com a tua pele. Só que mesmo que você tenha a pele bem rosada e você tente aplicar um corretivo laranja, se o laranja estiver numa tonalidade ok para tua pele, vai dar certo. Vai ficar melhor do que se você usar só um corretivo tom de pele, que não tem muita cobertura, ou se você usar um corretivo amarelo, que é aquela velha balela, então, que eu já contei pra vocês que não funciona. Beleza? Então, o corretivo amarelo, gente, quando você aplica ele por cima de uma olheira arroxeada, ele vai deixar a tua olheira acinzentada, vai deixar apenas uma olheira roxa, mais clara. Então não vai funcionar, ele nunca vai cobrir, porque ele não tem pigmentação suficiente para esquentar aquela mancha esfriada. Simples assim. Aí tu pode me dizer assim, olha só, Tami, eu já usei amarelo e deu certo. Tu pode me dizer isso e eu vou acreditar em ti. Sabe por quê? Porque sim, gente, usar o amarelo é melhor do que usar nada, porque você tá colocando uma camada de cobertura. Só que se você fizer de um lado amarelo e de um lado a cor certa, eu tenho certeza que a cor certa, que é o laranja ou o rosado, vai funcionar melhor. A Jana tá falando que ela vai tentar porque a pele dela é de fundo rosado. Maravilhosa, Jana! Tenta então fazer dessa maneira com o corretivo rosado. Se você não tiver, usa o corretivo alaranjado que vai dar certo. Só que como a sua pele acho que é uma pele não tão clara, né? Mas não chega a ser uma pele média. Você vai ter que usar um laranja não tão clarinho, mas também não tão aceso. Então faça as misturas aí que vai dar certo, tenho certeza. Bom, galera, vamos lá. Eu vou usar hoje com vocês aqui esse corretivo que dá super certo pra mim, que é um corretivo
salmãozinho. Ele não é nem laranja e nem super rosado, mas ele é... Pensa no salmão, sabe o peixe salmão? Sabe a cor dele? Essa cor é uma cor super coringa, principalmente para maquiadores terem, ou para quem tem a pele clarinha, que nem a minha, vai super funcionar nas manchas. Então eu vou usar esse aqui que é um salmão bem clarinho e eu vou aplicar ele na minha olheira. Esse corretivo, ele tem que ser usado com um pincel de depositar. Sim, pode ser então um língua de gato que nem esse que eu tô usando, pode ser direto com a esponja ou pode ser direto com o dedo. Tanto faz, vai funcionar de todas as maneiras. Mas a maneira que eu gosto bastante é usar assim com o corretivo língua de gato. Eu vou dar batidinhas depositando este produto aqui na minha pele. Eu vou ficar olhando um pouquinho de lado agora porque eu vou me olhar aqui no meu espelho, tá? Mas eu acho que vocês vão conseguir ver direitinho aí na câmera. Então, quando eu tô dando batidinhas, eu tô construindo, só um adendo aqui, a minha pele já está limpa e a minha pele já está hidratada. Vocês podem ver que a minha pele tá brilhando um pouquinho porque eu recém passei um hidratante, inclusive um hidratante novo que eu estou testando, que eu estou amando. Mais pra frente eu falo dele. Então, o corretivo, eu vou dando batidinhas, depositando ele. E agora eu quero contar uma coisa engraçada pra vocês. Vocês estão vendo que aqui eu tenho, olha, uma mancha? Isso aqui, gente, é uma veia, não é olheira. Aqui onde eu apliquei até agora era olheira. E aqui é uma veia. Só que eu sou tão clarinha e as minhas veias são tão aparentes que eu vou lá cobrir ela com o corretivo salmão também. Por que o salmão vai dar certo ali? Porque a veia, ela tá de uma cor fria também. É uma cor meio azulada. Ana tá falando que o corretivo laranja, ela é o amigo dela de todos os dias. É verdade, amiga. Conta aqui pro pessoal qual é a mancha que tu tem, que tu usa o corretor laranja. Fala aí pra galera. Já conheço a Ana, gente, por isso que eu tô perguntando pra ela. Então, eu vou dando, ó, batidinhas em cima da mancha. Tem que ser exatamente em cima da mancha. Não adianta eu descer ele aqui, porque aqui eu não tenho mancha. Então eu preciso depositar esse produto, ó, exatamente nas minhas manchas. E a minha olheira, ela é danada. Ela começa aqui dentro, ó, aqui no comecinho do meu olho, eu ainda tenho a coloração bem esfriada da minha olheira. Só de aplicar assim, olha como já vai... Peraí, deixa eu dar um play aqui na câmera. Só de aplicar desse jeito, olha como já vai sumindo. Aí na câmera pra vocês, aqui ó, já tá aparecendo que sumiu a olheira, né? E aqui ainda tá aparecendo porque eu preciso depois maquiar o resto da pele, claro, né? Pra que isso aqui dê certo. Então, quando eu aplico o corretivo colorido, ele tem que ser depositado. E nas bordinhas dele, eu preciso esfumar para que ele se misture com a minha pele. Então, quando eu chego aqui, ó, na bordinha, eu vou dando umas leves arrastadinhas com o meu pincel, com a mão super leve, e isso aqui vai tirando aquela marcação que estava. Então, olha como agora já ficou melhor. Só que tá brilhando bastante aí pra vocês na câmera, porque não tá selado ainda, né? Então, vamos lá. Desse lado, eu fiz isso. E desse lado aqui, eu tive essa ideia agora, gente, eu nem tinha pensado nisso. Eu vou fazer o truque que eu falei pra vocês. Eu vou usar o corretivo laranja misturado com o corretivo cor da pele. Nunca fiz essa mistura aqui exatamente, então vocês vão ver junto comigo aquilo que eu falei pra vocês que funciona. Peguei um pouquinho de corretivo laranja ali na minha mão e peguei o corretivo que eu uso em mim sempre. E eu vou fazer uma mistura agora. Olha o que vai acontecer. O meu corretivo laranja, ele vai trazer calor pro meu corretivo. Deixando esse meu corretivo um laranja, um corretivo do tom da minha pele, só que um pouquinho mais alaranjado. Tô misturando aqui com o pincel. E agora para vocês verem a diferença. Nossa, dá pra ver bem a diferença. Vamos ver se aí na câmera vai dar pra ver. Dá! Ó, aqui eu tenho o meu corretivo, então, que eu acabei de aplicar sozinho. De aplicar não, né? De fazer a mistura. E aqui eu apliquei com um tiquinho do laranja. O que ficou? Um corretivo salmão, que é exatamente o que eu quero.
A Tânia tá falando, eu tenho uma mancha no nariz e não consigo cobrir. Qual a melhor cor pra mim? Então, Tânia, não sei se tu estava aqui desde o comecinho da live, mas sempre vai ser o vermelho clareado. Então, ele pode ser alaranjado ou rosado. Aí você vai ter que se olhar bem no espelho e descobrir se o seu tom de pele é mais avermelhado ou mais amarelado e escolher o corretivo rosa ou o corretivo laranja. Para quem não assistiu a live aqui desde o comecinho, a live vai ficar salva por 24 horas aqui no Instagram e quem perdeu as informações do começo não vai entender o resto agora. Isso é fato, porque a explicação teórica tá lá no começo. Beleza? A Lívia tá pedindo mancha de melasma, qual eu uso? A mesma resposta eu vou dar do que eu dei pra Tânia. Sempre vai ser o corretivo que provém do vermelho. Então vai ser o laranja ou o vermelho. O laranja ou o rosado, tá? O laranja vai dar certo pra todo mundo. Se você não tem o rosado, não tem problema, só que você vai ter que fazer isso aqui que eu acabei de fazer. Quanto mais clara for a tua pele, você vai clarear o seu laranja. Então eu vou pegar essa mistura que eu acabei de criar agora e eu vou aplicar aqui, ó, do outro lado. E vocês vão ver o quanto vai ficar parecido. Quando eu coloco a cor certa por cima da mancha, ela vai já sumindo. Lembrando que aqui eu não tenho a veia, então eu não vou pra lá, tá? Lembrando, é só onde eu tenho a pigmentação na minha pele. Vou depositando esse produto, então. Pra que ele fique com uma cobertura bem legal. Agora deixa eu olhar mais de perto aqui no espelho, me dá uma licencinha aí, porque de longe eu não enxergo perfeitamente o que eu tô fazendo. Beleza. Bordinhas arrastando como eu fiz do outro jeito. Meninas que eu dei a resposta, me diz se vocês entenderam ou se ficou muito confuso, tá? A Tânia e quem me perguntou? A Tânia e a Lívia, beleza? Olha só, eu tenho melasma aqui na testa. Eu acho que vocês conseguem enxergar um pouquinho aí. Por causa da luz aqui na minha frente, acaba que vocês não conseguem ver 100% real as manchas na minha pele. Mas, acreditem em mim, tem melasma aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Ir com a minha mistura, que já secou aqui. Eu acabei de descobrir que esse corretivo é bem mais seco do que esse, porque esse aqui é mais maleável, ó. Então, eu vou com a mesma cor, dando as batidinhas aqui em cima do meu melasma. O meu melasma, ele é bem espalhado aqui na minha testa. Então, não tem como eu ir diretamente na manchinha. Eu preciso passar na área que o melasma tá. Deixa eu me olhar lá no espelho, gente. Vou ficar um pouquinho de lado pra vocês, mas vocês vão conseguir ver. Acredito que sim. A minha pele, gente, aqui em cima, ela é um pouco mais escura do que aqui embaixo na parte da olheira. E quem já viu outras lives aí sabe por quê que a minha pele é mais escura aqui em cima, que não é só a minha, né? A pele de muitas pessoas é mais escura aqui em cima. Então aqui em cima, se a minha pele é mais escura, eu posso usar uma cor de corretor mais escura. Porque qual é a teoria das cores? Quanto mais escura a pele, eu vou usando um laranja, um corretor mais escuro, com mais pigmentação. Então, vou fazer de novo uma mistura para trazer, ó, um pouquinho mais de laranja. Peguei laranja aqui, ó. E agora eu vou misturar esse com o laranja. Para escurecer ele. Não sei se aí na câmera vai dar diferença, mas pra mim aqui deu diferença sim. Ficou um corretivo mais alaranjado. E calma, gente. Se tu tá pensando, meu Deus, o que eu faço depois disso? Eu já vou explicar pra vocês. Como que a gente vai cobrir isso aqui que a gente tá aplicando. Esses dias nós tivemos aqui uma live onde eu respondi pra vocês durante quase uma hora a pergunta que eu mais recebo. Ou uma das que eu mais recebo. É uma das. Corretivo vem antes da base ou depois da base? Então,
eu respondi lá pra vocês, né, bem completa, mas aqui eu vou dar uma pincelada. Olha só, se eu tô trabalhando com corretores, eu posso, e eu acho que eu devo, fica um pouquinho mais fácil de aplicar ele antes da base, dessa maneira como eu tô fazendo aqui, aplicando na minha pele diretamente sobre a mancha. E se eu estiver aplicando um corretivo do tom da minha pele, eu, Tami, e eu faço assim nas minhas clientes também, e muitos maquiadores fazem, prefiro aplicar depois da base. Agora, como é que eu vou escolher entre aplicar corretores ou aplicar corretivo do tom da minha pele? É bem básica essa resposta. Se com o corretivo que tu tens, tu não consegue a cobertura ideal para tua mancha, é porque tu tá precisando de um corretivo de maior cobertura ou então de um corretor. Beleza? Fica bem fácil, né, essa resposta. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Luana, conheci seu Insta hoje, gostei muito do teu conteúdo e preciso comprar algumas coisinhas pra mim, porque gravo alguns vídeos. Luana, seja muito bem-vinda então. Que bom que você me conheceu hoje. Você entrou hoje numa aula super importante, numa aula bem didática, mas bem direta. Você usa primer? Uso sim. Eu não usei hoje, porque eu tô aqui só na live, mas na minha maquiagem do dia a dia eu uso sim, e um dos meus preferidos ultimamente, ele tá aqui pertinho, então eu vou pegar ele. Deixa eu ver em qual das bolsinhas aqui na minha frente ele tá. Ó. Esse aqui da Bruna Tavares, é o BT Blur. Esse aqui é um dos meus primers preferidos agora, do momento. Tô gostando bastante dele. Eu uso primers para poros, então a região aqui, ó, do centro do meu rosto, ela fica mais bonita quando eu corrijo os poros antes da base. Vou aplicar essa mesma mistura aqui, ó, da minha mão, vou aplicar também aqui no meu nariz, porque eu também tenho uma mancha danada aqui no meu nariz de melasma. E também vou aplicar aqui, ó, que também é melasma. Você vai aplicar onde você tem as suas manchas, não vai ser igual a mim, obviamente. Lembra sempre de aplicar bem. Não adianta tentar fazer uma camada muito fina, porque senão você não vai trazer... Ai, que bonita, né? Senão você não vai trazer pigmentação suficiente para tua mancha, tá? Já vou ver o que vocês estão falando aí. Mas fica difícil de falar e fazer isso aqui. Bom, galera, olha só. Vou parar por aqui na cobertura das minhas manchas, senão eu saio cobrindo tudo, né? E tá bom por aí. O resto, a base cobre. Deixa eu tirar a caca aqui da minha mão, senão daqui a pouco eu tenho corretivo até no cabelo. Me conheço. Me conheço. A Luana falou que tem pele oleosa e nos vídeos fica bem brilhante. Luana, tu tá no Instagram certo. Não é à toa que o nome desse Instagram é Maquiagem para Vídeos. Tenho certeza que aos poucos você vai pegando todas as dicas. Nós temos aulas aqui online, as nossas lives, então toda segunda e toda quarta às 20h30. Só que hoje nós fizemos mais cedo porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, então eu adiantei em 1 hora. Beleza? Nos vemos na segunda-feira então, Luana. Tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos, já que você grava vídeos. A Jéssica falou que comprou um pó banana, ouvi que é bom, mas não tenho ideia de pra que usar. Jéssica, no final, se sobrar tempo eu te respondo, combinado? Só pra gente não sair muito aqui do nosso tema, porque eu quero muito mostrar pra vocês o que eu faço agora. Porque senão vocês vão pensar, tá, Tami, e aí, né? E aí tu tá toda esquisita, o que tu faz agora? E eu ainda quero conversar com vocês sobre as outras cores dos corretivos que eu tenho certeza que vocês veem por aí pra vender. E eu quero explicar pra vocês pra que serve cada um deles. Porque afinal de contas, não adianta também, você vai chegar numa loja e a vendedora, por ela não ter o corretivo laranja pra vender, ela vai tentar te empurrar os outros. E não é por mal, gente, é porque a teoria tá muito errada. Como eu expliquei pra vocês que a teoria do amarelo tá errada, a teoria do lilás também tá errada. Porque lá na teoria vocês vão ver que o lilás, ele vai funcionar muito para manchas arroxeadas, e eu digo para vocês que não vai funcionar, não vai funcionar, vai piorar a situação de vocês, tá? Então até o final da live eu respondo sobre o pó banana. Estou adorando as dicas. Ai, Jéssica, que bom que você tá gostando.
Cara, isso é maravilhoso. Sim, já estou amando. Que bom, Luana, que bom. Fico super feliz. Então agora, gente, nós temos aqui algumas opções. Olha só. Você pode vir com uma esponjinha. Essa aqui é uma pequenininha. É da Índice Tóquio. Tem pra vender essa esponjinha aqui pela internet. E as esponjas da Índice Tóquio estão maravilhosas. Eu vou deixar depois pra vocês... Não, amanhã só. Eu vou fazer uns stories marcando uma loja que é aqui da região onde eu moro, mas que dentro de uma semana ela vai estar com um site entregando para o Brasil inteiro. E vocês vão poder comprar alguns dos produtos que eu indico, porque eu vou saber exatamente aonde tem, né? E elas vendem essas esponjinhas aqui da Índice Tóquio. Então eu vou dar algumas batidinhas só para deixar isso aqui mais uniforme. Só que a minha mão, ela tem que ser bem leve. Olha como não sai muito produto. Então a minha mão ela tem que ser leve, porque senão eu vou retirar o corretor da minha pele. E gente, não dá para eu retirar o corretor da minha pele, senão tudo isso aqui que eu fiz vai por água abaixo. Então eu vou dar umas batidinhas bem com a mão levinha, só para que esse corretor se funda com a minha pele. Aqui na testa eu até poderia ter passado mais, eu ainda tô enxergando uma mancha, mas eu não vou me deter hoje aqui, porque eu quero mostrar pra vocês até o final. E agora, gente, eu vou aplicar o quê? A base por cima. Essa base aqui é a base Fit Me da Maybelline na cor N80. Vou colocar um pouquinho de base aqui na minha mão. E eu poderia aplicar agora de diversas maneiras. Com a mão, com esponja, com pincel pequeno, com pincel grande, de diversas maneiras. Só que quando eu tô aplicando base por cima de corretor, eu preciso aplicar concentrando o produto. Então tá aqui um segredo da continuação dos corretores. Olha só, eu preciso pegar essa base aqui. Pode ser com um pincel assim pequenininho. Quem já me conhece aqui sabe que eu gosto. Esse aqui é o A09 da Macrylan. E eu vou aplicar dando batidinhas por cima. Poderia ser direto com a esponja, só que a esponja, ela suga produto. Então, nesse caso aqui, de aplicar por cima do corretor, eu prefiro aplicar com um pincel pequenininho, porque eu vou bem no local aonde eu já apliquei, ó, o corretor. E não dá, gente, pra vocês saírem por aí com a olheira ou com o melasma de vocês meio alaranjado. Porque vocês colocaram laranja ou salmão ou rosado, né, em cima, meio avermelhado. Então, cuidado. Nesse momento aqui, vocês precisam disfarçar o corretor que vocês aplicaram. Quando a gente aplica o corretor certo em cima da mancha e depois a gente vem com o tom de base da nossa pele por cima, olha o que acontece. Cadê a olheira que tava aí? Se foi. Sumiu. Mesma coisa aqui, eu vou fazer do outro lado. Vocês estão vendo o meu movimento? Eu não tô... Ó, vou fazer aqui embaixo. Vou fazer aqui, ó, que não tem. Eu não estou arrastando. Eu estou depositando, aplicando a base por cima do corretor. Eu não tô aplicando uma base aqui de altíssima cobertura, porque agora não vai precisar, mas se eu quisesse poderia ser. Mas olha só, aqui eu não tenho corretor aplicado. Olha o que eu faço. Se eu quero uma cobertura mais leve da minha pele, eu aplico como se eu estivesse pintando o meu rosto. Aqui em cima que eu tenho o corretor, eu não posso fazer aquilo. Se eu fizer um movimento arrastando o corretor vai sair do lugar. O corretor não vai ficar em cima do meu melasma. Gente, eu nunca sei se é do meu melasma ou da minha melasma, como a galera fala por aí. Não sei realmente. Se alguém aí do português sabe, me conta. Mas eu sempre falo eu sempre falo meu melasma. O melasma. Mas não tenho certeza se isso aí tá certo ou não. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Amando as dicas. Ah, meu Deus, maravilhosas. Marcela, lindona. Ó, tô de unha feita aqui porque a Marcela veio aqui fazer minha unha hoje. Você usa esponjinha úmida? Sim, sempre úmida. Se você não sabe a diferença, saiu um post essa semana sobre essa diferença. Beleza, aqui já foi base. Vamos aqui pro lado, ó. Aqui do lado, eu vou aplicar como? Arrastando. Ó, eu vou construindo a minha pele. Ó, é bom, né? Ó. Eu vou construindo aqui a minha pele de uma maneira bem rápida. Quem aí acha... Ah, aqui tem corretivo, né? Corretor, ó.
A pessoa já esquecendo que aqui tem corretor. Ficou tão parecido com o tom da minha pele, ficou tão bom em cima do melasma, que eu esqueci que ele tava ali. Ó, aqui também. Beleza? Agora aqui. Se eu quero, gente, uma cobertura mais pesada, olha só. Com um pincel pequeno, eu consigo fazer a cobertura exatamente aonde eu quero. Olha só, o meu queixo, ele tá com bastante manchas de espinha. Ele tá bem avermelhado. Aí, se você acha que eu deveria aplicar corretivo verde em cima das minhas espinhas vermelhas, eu te digo que não funciona. Fica até o final da live que você vai entender por quê. Ai, gente, nós temos pouco tempo. Só mais 10 minutos. Vamos lá, Tami, corre pra mostrar tudo. Corre, 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 corre. Segura aí, gente. Temos mais 10 minutos aqui de aula hoje e eu quero mostrar pra vocês ainda os outros corretivos. Luana, esse pincel é o A09 da Macrylan. Aqui eu não tenho corretor, então o que eu vou fazer? Aqui eu já apliquei, né, a base por cima, então eu só vou juntar aqui, ó. Gostaram, né, a minha cantoria? Bem louca. Que eu quero fazer rápido pra gente ter tempo de conversar tudo que precisa. Beleza. Vou descer a base, gente, depois com a esponja, tá? Com o pincel pequeno eu acho que sim, que dá muito trabalho. Sobrou até um pouquinho de base ali, eu até vou pegar na esponja e vou aplicar aqui nas laterais um pouquinho, ó. Esponja úmida, tá? E, gente, melasma, eu tô me olhando aqui no espelho, tá bem mais corrigido. Minha olheira tá ótima, porque eu apliquei a cor certa em cima da mancha da maneira certa. Por que eu vou fazer com a esponja agora? Eu vou dar acabamento na minha pele de uma maneira bem rápida, porque eu sempre dou acabamento com esponja. Se eu tô com muita pressa, eu gosto desse pincel aqui, ó, Kabuki, da Macrylan A32, e aí eu até posso não dar as batidinhas com a esponja. Só que, se eu quero uma pele mais perfeita e principalmente uma pele mais leve, sim, a esponja deixa a tua pele mais leve, principalmente se tu usar ela da maneira certa, que é dando batidinhas bem suaves, e usando ela úmida. Então agora, a minha esponja ficou com produto, então eu vou trazer aqui pra baixo pra não ficar o quê? Mascarada. Se você nunca tinha visto antes alguém aplicar base com um pincel tão pequeno, que é um pincel de olhos, de esfumar os olhos, e você pensa assim, meu Deus, eu não vou fazer isso, vai demorar muito. Eu provo pra você que não demora. Principalmente quando você está trabalhando com manchas específicas que nem eu fiz hoje, porque eu precisava aplicar a base por cima do corretor especificamente. Beleza, tudo certo. Se eu quiser melhorar aqui na minha olheira, eu ainda posso, com a esponja pequenininha e por aí vai. Mas olha só, a minha pele, eu tô me olhando aqui no espelho, ela tá uma pele perfeita, só que não carregadíssima. Ela não tá super coberta, porque não era o que eu queria hoje. Eu poderia sim aplicar uma base de maior cobertura, ou então ter aplicado essa base aqui na minha pele agora com um pincel Kabuki, que vai deixar minha pele mais pesada, ou então com 2 camadas dessa base, ou realmente uma base mais pesada. Poderia, sem problema nenhum. Só que não era o que eu queria hoje, eu queria uma cobertura mais leve. Só que se eu uso corretor por baixo aonde precisa, e depois eu consigo construir uma pele mais leve, só que com cobertura. Entenderam a jogada? Gente, eu sempre vou falar pra vocês, quem já me conhece sabe, que eu sou fã de pele mais leve, de maquiagem mais leve, de maquiagem mais natural. E isso não quer dizer que eu vou estar menos maquiada, tá? Não quer dizer que eu vou usar menos produto, não quer dizer que eu vou usar menos técnica. Eu ouso dizer pra vocês que fazer uma maquiagem bem feita, mais leve, é mais bonito, ser mais bonito, vocês já sabem que eu gosto, né? É mais difícil, tecnicamente. Quem é maquiador e tá aqui na live, me fala se não é verdade isso, se vocês não concordam. É mais difícil do que fazer uma maquiagem rebocão. Porque rebocão, tu taca o produto e vai. E a maquiagem mais leve? Tu também taca o produto, só que pra tacar o produto e ficar com uma aparência leve, tem que
ter técnica pra isso, tem que ter jeito. E vamos lá que eu quero falar dos corretivos ainda. Gente, as dicas delas são sempre maravilhosas. Moni, maravilhosa! Jéssica falou sobre espinho, jurava que era o verde. Tu vai entender por quê. Todo mundo jura. Chocada, Jéssica, tá? Posso usar o mesmo pincel que você usou, esponja, pra aplicar o pó compacto? Não pode. Sabe por quê? Esse pincel aqui, ele tá sujo de base. Você não pode usar ele agora pra pó, vai virar uma maçaroca. Pode ser o mesmo pincel, eu não tenho outro aqui, só que não esteja sujo de base. Pode sim, beleza? Olha só. 8h25 já, tenho mais 5 minutos aqui com vocês. Eu quero deixar uma dica aqui. E vamos fazer o seguinte, pra gente não correr aqui que nem uma louca, vamos combinar que a nossa live da segunda-feira, a nossa próxima aula, ela vai ser sobre os outros corretivos coloridos. Pra que a gente usa o lilás, pra que a gente usa o verde, pra que eu vou usar o vermelho, pra que eu vou usar o laranja, vocês já entenderam, né? Mas a gente pode conversar mais sobre ele de novo. Mas vamos fazer isso segunda-feira, 20h30, aqui no Instagram, @maquiagem para vídeos. Nós vamos conversar sobre os corretivos coloridos, então, os corretores que faltou aqui na aula de hoje. E vocês vão entender exatamente para que eu uso o verde, para que eu uso o lilás, e vocês vão entender principalmente por que eu não uso verde para espinhas ou para manchas avermelhadas. Pode ser? Beleza, então. As nossas aulas aqui, gente, são sempre de no máximo 1 hora. Eu ia dizer 5 minutos, 5 minutos falta, né? As nossas aulas, elas são no máximo de 1 hora. Por quê? Eu não quero que fique cansativo para vocês e nem para mim. Afinal de contas, eu venho aqui 2 vezes na semana. Então, se tu realmente quer aprender a se maquiar para os teus vídeos, se tu quer aprender a se maquiar para a tua vida, principalmente de uma maneira que não faça você perder tempo, vem aqui nas nossas aulas toda segunda e toda quarta, às 20h30. Só hoje que foi às 19h30, tá? Agora, olha só, nesse restinho de tempo, já que eu vou sair daqui a pouco, eu vou selar minha pele junto com vocês. Eu vou pegar o pó da Bruna Tavares. Meu Deus, que caca que eu fiz aqui na embalagem. Mas agora não vou ter como mostrar pra vocês. Se eu mostrar pra vocês, vai voar pó pela minha casa inteira. Nossa senhora, fiz uma caca. Mas olha só, eu vou pegar um pincel pequenininho, tiro o excesso, pego o produto lá na embalagem, tiro o excesso na tampa. Esse pincel é o Ariana número 15. Esse pincel é menor justamente porque eu vou conseguir aplicar o pó exatamente aonde eu quero. Mas antes de aplicar o pó, eu lembrei de uma outra coisa. Deixa eu ver se tem só alguma outra pergunta aqui. Oi, Fabi! Olha só. Nesse momento aqui que a minha olheira já está corrigida, eu posso ainda vir com o corretivo do tom da minha pele ou um pouquinho mais claro que a minha pele para cobrir um pouquinho mais se eu quiser, ou então para iluminar a minha pele. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou pegar aqui rapidamente um corretivo. Não vou aplicar muito porque eu não quero a maquiagem muito pesada hoje, mas eu sempre vou espalhar isso aqui em formato de triângulo para iluminar o centro do meu rosto. Gente, eu tô ganhando tanto coração, mas tanto coração aqui que eu tô o quê? Apaixonada já. Lindas vocês são, maravilhosas. Quem vai estar aqui na segunda-feira às 20h30? Manda aqui um eu pra mim. Comenta eu, que aí vocês vão descobrir por que o corretivo verde não funciona. Vocês vão descobrir para que usar corretivo lilás. Para que usar o amarelo então, já que o amarelo não serve para olheiras. Ó, antes de selar então minha pele, eu apliquei corretivo para iluminar o centro do meu rosto. Jana vai estar, Lívia vai estar, Marcela vai estar, eba! Vanessa, tá chegando no fim da live hoje, mas vai ficar salva, vai ficar salva. Olha só, gente, por que eu uso pincel pequenininho para pó? A mesma coisa que eu expliquei para vocês do pincel pequeno para acertar bem o local do corretor, eu vou usar um pincel pequeno com pó, pouco pó por vez, senão vai ficar tudo craquelado depois, porque excesso de pó faz craquelar a maquiagem. A Di também vai estar, não sei se é Fábio ou Fabi, também vai estar.
Luana também vai estar. Eba! É corretivo que você passou agora? Sim, o corretivo que eu passei é o NW24 da MAC Studio Fix. Maravilhoso esse corretivo, gente. E eu quero falar mais uma coisa pra vocês. Mas o Instagram tá me mandando embora! Falta 2 minutos pra gente terminar nossa aula aqui, mas eu quero falar só mais uma coisa bem rapidinha. Além de reforçar que segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui às 20h30. Nós vamos conversar sobre os corretivos, então continuar sobre os corretores. Eu quero te dar uma dica. Sempre que você for comprar um corretivo, não compre... Olha o despertador tocando! Não compre um corretivo muito amarelado para você. Olha como esses corretivos aqui são os corretivos que eu compro para usar nas minhas clientes. Quando eu coloco o amarelo do lado, olha como vocês conseguem ver pela comparação que eles são mais rosados. Vocês estão vendo? Então, eu sempre compro corretivos para usar em mim ou nas minhas clientes mais rosados do que amarelados. E se você me perguntar por quê, eu vou te responder o seguinte: assiste toda a live de novo que você vai entender. Beleza? Deixa eu ver. Tânia também vai estar aqui com a gente na segunda, Jéssica também. A Luana falou que entendeu. Luana também vai estar com a gente. Se eu não li alguém, gente, desculpa, tá? Se eu pulei alguém. Galera, o que eu vou fazer agora? Vou pegar um pincel. Nós temos mais 39 segundos. Vou pegar um pincel maior de pó e vou aplicar. Peraí. E vou aplicar aqui, ó, no restante do meu rosto para selar toda a minha pele. Dando batidinhas aonde eu quero mais produto e arrastando aonde eu não preciso de tanto produto. Lá na testa, a mesma coisa. Galera, opa, fiz uma caca ali, ó. Faltam 10 segundos. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês. Nos vemos aqui na segunda-feira, então. Não te esquece, segunda-feira às 20h30. Beijo!